Como estão vocês hoje? Espero que estejam bem, junto com seus amigos, junto com sua família e junto com Jesus também. E aí, prontos para mais uma história? Vamos à nossa maravilhosa parábola que o Senhor contou? Hoje eu trouxe para vocês esta parábola, o fariseu e o publicano. Essa parábola, crianças, está aqui na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Está escrito bem assim, a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam a outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e um publicano. Então, para nós começarmos a nossa história, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram 2 pessoas exatamente iguaizinhas? Quanta diferença em nós, né? Mesmo que seja gêmeos ou trigêmeos, pode ter às vezes algumas características de semelhança física, mas em questões de caráter, de personalidade, de comportamento, são completamente diferentes. Tem pessoas altas, magras, baixinhas, tem as gordas, as baixas, tem com a voz mais grave, outra mais fina. Agimos diferentemente. Alguns vivem feliz, alegre, expansivo. Outros já são quietos, mal-humorados, só fica de cara feia, de cara ruim, não quer papo com ninguém, são tristes, são melancólicos, estão sempre de cara fechada. E algumas pessoas são boas, prestativas, agora outras são maldosas e ruins. Mas da maneira como Deus nos vê, Ele vê a todos nós iguais. Perante Deus, somos todos iguais. Ele não vê diferença de raça, diferença de comportamento, diferença de atitude. Sabe por quê? Que Deus vê a todos nós iguais? Porque Ele ama a toda a humanidade. Está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Se Ele amou o mundo e eu estou no mundo, então Ele me ama. Mas da outra maneira como Deus vê todos nós iguais, sabe qual é? Porque todos nós somos pecadores. Está escrito aqui na Bíblia, em Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Todos. Aqui não está falando que só preto que peca, que só branco que peca, que só pobre que peca, que só rico que peca. Não, é todos, inclui toda a humanidade, todo ser humano, individualmente. E a Bíblia também diz, mais na frente aqui em Romanos 3:10, está falando, não há justo, nenhum sequer. Então não há nenhuma pessoa que possa falar, não, eu sou justo, eu sou bonzinho, eu não faço nada de errado. Não, todos, a Bíblia está falando que todos nós somos pecadores. E Deus vê todos nós como pecadores. Então, quando Jesus contou essa parábola, ele falou que havia 2 homens bem diferentes. Um deles era um fariseu. Quem era, crianças, o fariseu? O fariseu era aquela pessoa, era um grupo de homens que dos judeus que tinham o cuidado de observar, ou seja, cuidar para que as leis que Deus tinha dado para Moisés, mais todos os preceitos, fossem cumpridos por todos os judeus. Havia muitas coisas que eles tinham que fazer e outras não. E como eles eram muito zelosos em cumprir tudo, eles julgavam-se bons. Eles se julgavam justo e melhor do que todas as outras pessoas. Eles se achavam tão bom que eles achavam que não precisavam de Jesus, que eles eram, sabe, top.
Eles eram os cara. Eu sou o melhor. Ó, então tá aqui. I am. Eu sou. Tá vendo aqui, ó? Com cara assim de que ninguém é melhor do que eu. Eu sou justo, eu sei de tudo, eu não preciso de um salvador de pecados. Era assim que os fariseus se consideravam, melhor do que todos. Já os publicanos, ele eram o quê? O cobrador de imposto. Eles eram aqueles que cobravam imposto dos outros judeus, né? Quando os romanos invadiram Jerusalém e fizeram deles escravos, então eles selecionaram ali na própria cidade os judeus para que cobrassem imposto. Só que quem era publicano, cobrador de imposto, ele não cobrava só imposto que devido que Roma cobrava, ele cobrava mais e ficava o quê? Com um excesso para ele, né? Ó, a gente tem muito disso hoje aqui no nosso país, né? Não é bom nem entrar nessa parte de política, porque a gente sabe, né? As pessoas são colocadas lá para cuidar do nosso dinheiro, cuidar da nossa nação. O que eles fazem? Nhau, 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 né? Melhor nem tocar nesse assunto. E eles, por ficarem roubando os outros, eles ficavam muito ricos. E os fariseus nem conversavam com os publicanos, porque eles se consideravam os publicanos como os maiores pecadores que tinha lá em Jerusalém. E os judeus costumavam ir ao templo orar 2 vezes ao dia, de manhã e à noitinha. Lá se ia ele para orar no templo. E quando eles chegavam lá no templo, eles faziam o quê? Eles levantavam um altar, né? Colocavam lá o altar com o sacrifício, acendia o fogo com o cordeirinho para sacrificar lá o cordeirinho. Olha, já pensou? 2 vezes por dia ele matava um cordeirinho para sacrificar em favor dos seus pecados. Eles levantavam lá o altar. O cordeiro era como uma lição prática para ajudá-los a entender que um dia Deus enviaria seu filho, o Senhor Jesus, para derramar o seu sangue morrendo por nossos pecados. Uma lição prática que nos ajuda a aprender um pouco mais sobre uma determinada coisa. Então, ali, todas as vezes que eles ofereciam ali, 2 vezes no dia, de manhã e de tarde, aquele sacrifício, eles estavam demonstrando que precisava de ser enviado quem? O Salvador. E quando o cordeiro, que tinha que ser perfeito, não podia ter nenhuma manchinha, era sacrificado e colocado no altar, era como se o povo estivesse dizendo: eu sei que eu sou pecador e por isso eu devo ser castigado pelos meus pecados. Mas esse cordeiro está morrendo no meu lugar. Então ele sabia. E um dia o fariseu estava lá no templo a orar. E ele, quando ele chegou lá, quem é que estava orando também? O publicano foi oferecer sacrifício também. Só que o fariseu ficou bem longe do publicano. Ele não quis nem olhar para a cara dele. E num lugar onde todos pudessem vê-lo, ele ficou bem lá na frente, onde todo mundo podia ver. Enquanto ele orava, ele não falou nada a respeito de Deus. Não agradeceu a Deus pelo dia, não agradeceu a Deus pelas dádivas, pelo alimento ou pela sua misericórdia, não. O publicano, o fariseu não fez isso. A palavra que ele mais dizia, sabe o que era? I am, eu. Ele só sabia falar bem assim. Olha só a oração dele. Ah, Senhor, eu sei, meu Deus, que eu sou pecador, mas eu não sou como esse daí que rouba,
que é injusto, eu não adultero, eu ainda não sou como este publicano, eu jejuo 2 vezes por dia, eu trago as ofertas e o dízimo para a sua casa, eu faço bem para os outros, tudo eu. Ele nenhuma vez falou sobre Deus, sobre o amor de Deus. Mas por quê? Porque ele tinha orgulho de si próprio. Ele achava que Deus também se orgulhava dele. Mas Deus olhou bem fundo lá no coração desse fariseu e ele viu que o coração do fariseu estava como? Cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio de soberba e cheio de ódio, de ganância, de maldade. Deus não encontrou nada de bom naquele coração. Ao terminar sua oração, o fariseu voltou para casa sem ter os seus pecados perdoados. E assim continuou necessitando de um Salvador. E quem era o outro homem que foi ao templo para orar? Sim, o publicano, o cobrador de imposto. O publicano, ao entrar no templo, ele nem foi lá na frente como o publicano ou como o fariseu. Ele ficou lá atrás, no cantinho, escondido. Mas as pessoas nem queriam ficar do lado dele, porque os judeus não gostavam muito, como eu falei no começo, dos publicanos, mas o publicano abaixou a sua cabeça e ele orava, e ele só falava bem assim: Deus, me perdoa, porque eu sou pecador, eu sei que eu sou pecador, me perdoa, me perdoa, me perdoa. O publicano só falava isso: Deus, ser propício a mim, eu sou pecador. Crianças, quando na Bíblia fala que a palavra ser propício, o que é que alguém está falando? Ele está falando que ele é pecador e que ele não merece. Então ele está falando: ser propício a mim, Senhor. Eu sei que eu sou pecador, me salva, embora eu não mereça essa salvação. Ele disse exatamente o que Deus queria ouvir. Então, o publicano, ele continuou orando humildemente, enquanto o cordeiro era oferecido. Ele reconhecia que o coração dele estava cheio de pecado. Ele reconhecia que ele era pecador. Ele sabia que a lei de Deus dizia que o pecado precisava ser punido pela morte. Ou nós precisamos morrer pelos nossos pecados. Ou então alguém precisa morrer em nosso lugar. Ou seja, o cordeiro era uma lição prática para que eles entendessem que precisaria de alguém ser sacrificado para termos a nossa salvação e os nossos pecados perdoados. Então ele entendia isso, que quando aquele cordeiro estava sendo oferecido, eles estavam o quê? À espera de um Salvador que os salvasse dos seus pecados. Já o fariseu, ele não queria nem saber, ele nem ligou. E foi assim, e foi isso que o Senhor Jesus fez quando ele morreu na cruz. Ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Só ele podia fazer isso. Porque ele não ficou naquela cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou dos mortos e foi para o céu. Então, o publicano, ao terminar a sua oração, algo maravilhoso lhe aconteceu. Jesus disse: este foi justificado para a sua casa. Ser justificado, crianças, é estar de bem com Deus, é fazer o que é certo, é reconhecer que você é pecador. Agora, quando você, na Bíblia fala que você é justificado, é sinal de que é como se você nunca tivesse pecado. É porque Deus te justificou. Como é que ele justificou? Através do sangue dele lá na cruz. Deus perdoou
e limpou o coração do publicano, porque ele reconheceu que era pecador e creu na palavra de Deus a respeito do substituto pelos seus pecados. Com qual desses dois homens, criança, você é parecido? Essa é uma pergunta que a tia Esther faz para vocês. Você é como o fariseu, que disse, faço isso e não faço aquilo. Eu sou bom, eu sou o melhor da sala, eu que tenho os melhores brinquedos, eu é que tenho mais amigos, eu. Ou você é como o publicano, que reconhece que é pecador, que reconhece que faz coisas erradas, que reconhece que seu coração está sujo, cheio de pecado. O coração do publicano também era impuro, mas ele foi humilde, ele reconheceu seus erros, ele reconheceu que ele era pecador. E ele escolheu crer em Deus, e foi por isso que ele recebeu a misericórdia de Deus. Que é o que fala o versículo que eu trouxe para poder mostrar para vocês hoje. Olha só o nosso versículo de hoje, ó. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, foi que Deus nos salvou, foi que ele nos salvou. Tito 3:5. Então não adianta, ó, você ser bom para com os outros só para mostrar para fora, mas lá dentro do seu coração tá cheio de maldade, cheio de egoísmo, cheio de orgulho, porque você se acha melhor do que os outros. Eu vejo muito isso nas escolas. Chega lá uma criança, principalmente no começo do ano, né? Cada um quer ter a mochila mais linda do que o outro. Cada um quer ter o caderno mais maravilhoso, as canetinhas, o lápis. Tudo meu é melhor, é mais bonito, é mais isso, é mais aquilo. Mas aí, você acha que isso adianta? Então tá aqui falando, ó. Não por causa de atos de justiça. Não adianta você fazer para fazer bonito para os outros. Mas, ó, devido à misericórdia é que Deus nos salva. Então não adianta você querer ser melhor do que os outros, você achar que tudo seu é melhor que os outros, sua casa é melhor, o carro do papai é melhor, a minha mãe é mais bonita, o meu celular é o melhor, é de última geração, tudo meu é melhor. Mas e seu coraçãozinho lá dentro? Como é que tá o coração? Não é? Então, Jesus com isso, ó, aqui tá, ó, no primeiro versículo que eu li, ó, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, criança, essa parábola, Jesus quis nos ensinar a valorizar, a valorização do outro, do próximo. Nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, pela condição social, pela a sua, às vezes, condição física. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes, vocês na escola, chega um coleguinha que é especial, tem alguma deficiência. Aí, tem algumas crianças assim que chega, já faz amizade, vai lá, fala, você quer ajuda para alguma coisa? Ajuda a gente que é professora, às vezes a levar no banheiro, a cuidar do coleguinha. Agora tem uns que falam, eu chegar perto desse aí é ruim, hein? E fica assim com aquela soberba no coração. Mas aqui, ó, Deus está falando que não adianta você praticar atos de justiça, mas seu coração está sujo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque quando um dia, porque todos nós, crianças, um dia nós vamos morrer. E aí, quando a gente morrer, as pessoas que ficarem vivas, elas não vão se lembrar do que você tinha. Se você morava numa boa casa, se você tinha um bom carro, se você tinha dinheiro. Não. Todo mundo vai lembrar das suas atitudes. Nossa,
aquela pessoa foi embora. Nossa, como que ele era bom. Nossa, ele ajudava todo mundo, ele fazia bem para todo mundo. Ou então, se você não for uma pessoa boa, nossa, graças a Deus, que Deus o tenha, porque aquilo lá, misericórdia, era o terror do bairro, insuportável. Nossa, graças a Deus, nos livramos daquele estrupício. Como será que vai ser? Não é? E isso, ó, toda a parábola que Jesus contou tem o quê? O segredo escondido. Então, o segredo escondido dessa parábola é o quê? É as minhas atitudes. A quem eu tenho valorizado? Eu tenho valorizado a coisas ou eu tenho valorizado a pessoas? Eu valorizo o ser alguém ou eu valorizo ter algo? Então, é isso que Jesus quis nos ensinar com essa parábola. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curta, se inscreva no canal, compartilha, faça comentário e até a nossa próxima história. Vamos ver o que Jesus vai trazer para nós no nosso próximo encontro. Beijo no coração.